Boa tarde, pessoal. Agora vamos dar início à apresentação do grupo de resíduos sólidos da disciplina de saneamento, que tem como docente a professora Rosilene de Lucena Alcântara. O grupo é composto por Adriane Fonseca, Aida Viviane, Arthur Diniz, Jéssica Barros, eu, Miliane, Odrano e Ilane. Pode passar. Vale salientar que todos os componentes do grupo aceitaram participar da reunião e que ela fosse gravada. Bom, aí tá os tópicos que a gente vai abordar. Vamos falar um pouco sobre a parte introdutória do conteúdo, mostrar a linha do tempo da história dos resíduos, demonstrar também alguns documentos legais pertencentes a esses resíduos, algumas definições que é um embasamento melhor para a gente entender o conteúdo, tipologias, classificação, caracterização, acondicionamento e armazenamento, transportes e algumas tecnologias de destinação final. Também vamos abordar os impactos e as medidas de mitigação e um estudo de caso requisitado pela professora. Agora eu vou passar a palavra para o meu amigo Arthur, que vai abordar um pouco dessa parte introdutória do conteúdo. Olá, boa tarde. Para a gente falar sobre resíduos sólidos, a gente começa a falar o quê? Desde a idade da pedra, né? Porque nós, como seres humanos, a partir de seres com pensamentos, né, vamos descobrindo as coisas, e a partir desse momento, na idade da pedra, surgiu com o surgimento do fogo, foi surgindo, tipo, novas, como é que eu posso dizer, novas formas de tratar as coisas, como a lenha já era um rejeito quando se mudavam de caverna para caverna. Desde esse princípio, não se tinha um tratamento adequado para esses rejeitos, que no caso a lenha queimada. Apesar de ser natural, mas não deixava de ser um degradador. Aí, no passar do tempo, temos o aumento populacional. Com isso, acarreta o que? Mais consumo e mais produção. E esse consumo desordenado, desde os tempos antigos, com um descarte inadequado para eles, né? Até para o próprio meio ambiente. O capitalismo também, ele entra como um fator agravante, porque às vezes nossos produtos, já nos dias de hoje, nossos produtos nem estão em fase de mau funcionamento, mas por uma forma de um lançamento novo, ou então seguir um padrão social, ocorre o descarte de produtos que geralmente são destinados, com exemplos celulares, com suas baterias, ocorre um destino inadequado e afeta muito o meio ambiente. As políticas de controle, por todo canto, nós observamos que não existe assim um certo padrão. Na verdade, existe, porque tem uns documentos legais que vai ser abordado mais na frente, mas não é seguido assim à risca todos esses documentos, e até por falta de orçamento também dos municípios, não se tem um cumprimento 100% afetivo deles. Pode passar. Não. É a linha do tempo da história, internacional, nacional e regional. Desde a Revolução Industrial, que foi assim um primeiro marco assim do capitalismo, eu acho, para a transformação, a produção de bens e produtos menos duráveis vem se elevando, pois os indivíduos passaram a produzir cada vez mais e inovar os produtos lançados no mercado. Por outro lado, os consumidores, instigados e influenciados por meio de propagandas a obter novos produtos, acabam descartando tais objetos, como muitas vezes estão em condições de uso, acarretando assim uma imensidão de resíduos sólidos, que tem se tornado um dos mais graves problemas ambientais. Passando. Os padrões de higiene urbana, incluindo a coleta seletiva, eram relativamente altos na Idade Média. Tipo, não é que eles fossem altos, mas como a produção era bem menor, o padrão que se tinha dava para suprir a necessidade, declinando no ano de 1500 rapidamente após 1800, com a ascensão das primeiras cidades industriais, ou seja,
a migração, o êxodo rural da população da parte rural para a parte urbana, acarretando uma concentração maior de gente, um povoado, uma cidade, e com isso, dentro da produção e do consumo. Algumas ideias que consideramos claramente modernas e inspiradas pela preocupação com o ambiente têm uma história mais longa e um motivo diferente. A ideia de colocar 3 recipientes na rua para conter diferentes tipos de lixo foi apresentada em Paris em 1767 e em Nova York em 1895. Essa ideia, ela não foi logo nesse período, ela não foi muito abordada, porque tipo não se tinha uma preocupação tão grande com o meio ambiente e com fatores climáticos, como acontece nos dias atuais. Contudo, independente do país ou local do planeta, os resíduos urbanos sempre existiram, posto que todas as pessoas, empresas e sociedade como um todo, indistintamente consomem e produzem. Tudo que é produzido, consequentemente, precisa ser descartado. E esse descarte ele tem que ter um local apropriado ou até mesmo medidas que possam ser feitas, efetivadas para ocorrer a menor degradação possível do meio ambiente e da vida naquele local. Pode passar. Já na nacional, sim, vale salientar que a história dos resíduos sólidos, se a gente fosse colocar aqui, não era só isso, a gente estava fazendo uma breve introdução sobre o assunto que vai ser exposto no trabalho total. Então, com isso, não teria como fazer um trabalho para mensurar todo a história. Por isso a gente tirou mais assim os fatos importantes para ser apresentado aqui. É possível notar que a situação atual é preocupante por conta desse histórico, que tende a agravar ainda mais por causa das tecnologias e produtos. Futuros resíduos, por elas criados, no contexto global, portanto, é que nos desenvolvemos e estamos inseridos. Aí, nesse sentido, a Lei número 2300 de 2010 é o marco legal no Brasil, o primeiro marco legal da responsabilidade compartilhada, uma vez que instituiu a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, o PNRS. A partir dela, a gestão de resíduos deve ser vista como forma compartilhada entre o indivíduo, a sociedade e o Estado. Ou seja, já se começou aí a nortear um certo amparo para as leis, para as medidas nacional, isso por quanto nacional, que pudesse haver um destino adequado para esses rejeitos. Aí, de acordo com Córdoba, 2010, a gestão de resíduos sólidos tem por finalidade estabelecer diretrizes, metas de controle das fontes geradoras, manejo de resíduos sólidos e promover também os princípios de minimização de geração desses resíduos sólidos. E tudo está atrelado, tudo está atrelado ao consumo e ao aumento populacional, à criação de produtos. Pode passar. Já que no nosso estado, a gente escolheu abordar sobre a cidade principal, né, nossa capital. Vamos mencionar alguns fatos da história e também alguns problemas. O crescimento das cidades e o aumento populacional se deu também em nosso estado, onde a aceleração da produção e o aumento do consumo também seguiram o mesmo ritmo e acompanharam a mesma proporção. A gestão dos resíduos sólidos em Natal sempre tem sido desenvolvida com deficiência pelo poder municipal, pelos poucos documentos que registram a sua evolução. Ou seja, quase se não tem documentos, tem fatos históricos e relatos da população de que se vive nesses lugares, principalmente em lugares próximos à aterro sanitário onde estavam sendo destinados esses rejeitos. O crescimento da cidade, o aumento da produção de resíduos, pequena produção do incinerador, porque foi criado um incinerador, vou falar mais à frente, e que não estava dando conta com o aumento populacional, porque como o aumento foi considerado relativamente rápido, o incinerador criado para incinerar, né, o rejeito sólido, ele não estava sendo o suficiente para suprir a demanda.
Aí levou as administrações municipais à utilização da disposição dos resíduos ao lado do incinerador, ou seja, como ele não estava suprindo, ele tinha que ser depositado em algum local para quando a produção viesse a cair, alguma coisa do tipo, e ele tivesse uma demanda menor, que desse para pegar essa disposição que estava sendo colocada lá, vizinho a ele, num terreno vizinho ao que estava o estabelecimento do incinerador. Ou seja, uma coisa que não ia acontecer. Um dos primeiros problemas foi esse, porque ele não estava dando conta e já estava sendo depositado lá vizinho, na encosta, que era ao lado do prédio, no Riacho do Baldo, e entre o Rio Potengi, por ali, na data de 1945. Pode passar. Nani? Eita. Aí. A disposição dos resíduos na área próxima ao prédio do incinerador se processa até o ano de 1955, quando a prefeitura passa a utilizar outra área, uma área localizada nas margens da estrada que leva a Ponto do Igapó. Em 1968, a prefeitura já utiliza a área atual para a destinação do lixo da cidade, situada nas dunas entre os bairros Cidade Nova e Felipe Camarão. No início dos anos 70, a área de disposição de resíduos é transferida temporariamente para o preenchimento de uma grande depressão no balde, em local limitado pela Rua Capitão Silveira Barreto, Avenida Coronel José Bernardo, Riacho do Baldo e a Estação de Tratamento de Esgoto da CAERN. Nesse período, é encaminhado para realizar o curso do IBAN, na área de resíduos sólidos, o primeiro engenheiro do estado encarregado da parte do resíduo, que é o Pancrácio Pereira Madruga, primeiro funcionário da prefeitura a realizar um curso de especialização na área de gerenciamento de resíduos sólidos, ou seja, além da necessidade do ambiente, do local e da destinação, tinha necessidade de trabalho, de pessoas para realizar essas tais tarefas. Pode passar, né? Em 1988, é construída a usina de reciclagem e compostagem de Cidade Nova. A unidade de reciclagem, projetada para uma produção de 150 toneladas por dia, já se mostra subdimensionada para a produção de resíduos que já apresentavam uma produção de 297,37 toneladas por dia. O certo é que a unidade só consegue processar 90 toneladas por dia, ou seja, 30% da produção de resíduos naquela época, imagine hoje. Entre os anos de 1980 e a presente data, também são utilizadas áreas chamadas de Favela do Alemão, no bairro Felipe Camarão, Guajiru, no município de São Gonçalo do Amarante, e no bairro de Cidade Nova, e no bairro de Nova Natal, durante pequenos períodos. Pode passar, né? Alguns fatores comprometeram a utilização da área para a destinação desses resíduos urbanos, tais como a proximidade de residência, porque, assim, com o passar do tempo, o aumento populacional é um problema que é acarretado em todas as cidades que a gente percebe, né? No Brasil, no nosso estado, no Brasil e no mundo. Pois, com o aumento populacional e a falta de áreas, acarreta as pessoas a construírem suas casas em locais que não são, como é que eu posso dizer, bem vistos, não. Deixa eu procurar outro adjetivo. Enfim, que não seja tão valorizado e que tenha um valor do terreno mais barato que possam pagar e acabam construindo em costas de rios, perto de oficinas e até mesmo perto dos lixões ou dos depósitos dos resíduos sólidos. A área 100% utilizada, o que impede a implantação de uma nova célula. O que é que isso quer dizer? Os aterros, devido ao tempo, eles já estão com uma capacidade e uma capa de resíduo sólido muito espessa, bem grossa, que já estão quase 100% de sua capacidade e, em alguns casos, em 100% já trabalhando já
sendo depositado já como se fosse num local normal, pois não suporta devido já a essa capa. Desculpa. E os custos para a implementação de novas estabelecimentos para esses resíduos é muito alto. E, com isso, impossibilita a aprovação de um novo projeto que enfrenta a resolução número 04 de 95 do CONAMA, da segurança aeroportuária. A presença dos catadores, inexistência do material de recobrimento e a inexistência de material de recobrimento. De todos esses fatores, o mais grave é que a disposição dos resíduos é feita em área de dunas de alta permeabilidade, o que leva à total dispersão do chorume no aquífero freático. Ou seja, com a precipitação da chuva, a água a soreia que entra nos lençóis, ela já vai com um certo volume químico dos rejeitos, porque não sabe se o que 100% o que tem naqueles aterros. Por isso que é necessário se dividir o lixo em cada função, agora pronto, a palavra está fugindo, em cada substância que ele é formado, tipo orgânico, plástico, vidro e etc. Pode passar. Né? Boa tarde, meu nome é Ilane e eu vou agora falar um pouco dos documentos legais e das definições que regem os resíduos sólidos. A gente sabe que no Brasil há uma variedade de leis que regem os resíduos sólidos, porém, o marco legal do mesmo é compreendido a partir dessas leis, que é a Lei número 12.305 de 2010, referente à Política Nacional dos Resíduos Sólidos, a Lei número 11.445 de 2010 também, referente à Política Federal de Saneamento Básico, e, por fim, a Lei número 11.107 de 2005 dos consórcios públicos. Pode passar, Ana. Bem, agora eu vou dar uma breve explanação sobre a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. A primeira que eu vou falar é a Política dos Resíduos Sólidos, que é compreendida na Lei número 12.305, do dia 2 de agosto de 2010. Ela vai englobar ou reunir os princípios, instrumentos, diretrizes, metas e ações a serem adotadas pela União separadamente, assim como contará com a parceria de estados, município ou até mesmo de empresas privadas. A mesma ela vai visar o quê? Bem, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, ela vai visar a gestão integrada e o gerenciamento ambiental dos resíduos sólidos. Isso porque ela tem o intuito de promover o consumo sustentável através da redução da geração de lixo e a promoção da reutilização e reciclagem dos materiais. Aí você me pergunta assim, através de que a Política Nacional dos Resíduos Sólidos vai fazer isso? Então, eu te respondo que a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, ela vai ser obedecida através do poder público, de empresas privadas e da sociedade em si. Além disso, ela também estabelece padrões de monitoramento e de possíveis emissões de gases tóxicos, e as pessoas e órgãos que estão sujeitas a essa política são tanto as pessoas físicas como as jurídicas, público direto ou privado, responsável direto ou indireto pela geração desses resíduos, ou seja, todas as pessoas, né? Pode passar. Em sequência, agora eu vou falar sobre alguns objetivos que a Política Nacional dos Resíduos Sólidos ela vai abordar. O primeiro objetivo a ser tratado é sobre a proteção da saúde pública e a qualidade ambiental. Em segundo, está a não geração, a redução e reutilização
além da reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Em terceiro, vem o estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços. Em quarto, está a adoção, o desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma de minimizar os impactos ambientais ocasionados, né? E, por fim, a redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos. Pessoal, eu não listei aqui todos os objetivos, porém, na Lei 12.305 estão compreendidos muitos outros. Então, para quem tem interesse em explanar, em saber mais sobre o assunto, é só pesquisar a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, Lei número 12.305, que vai aparecer tudo sobre a lei, inclusive os objetivos em questão. Pode passar. Eu também vou falar agora de algumas proibições que a lei aborda. Certo que a lei ela vai abordar objetivos, mas também ela vai expressar algumas proibições. E as proibições que eu destaquei são as compreendidas no artigo 46, 47 e 48 da lei. A primeira proibição que eu vou falar é sobre o artigo 46, que nele estão compreendidas as proibições relacionadas ao descarte ou à disposição final desses sólidos, desses resíduos sólidos. E a primeira delas é o lançamento em praias, no mar ou em qualquer corpos hídricos, ou seja, não se pode descartar os resíduos sólidos nesses locais. A lei ela deixa bem claro isso, né? A segunda proibição é a queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade. Em sequência, eu vou falar das proibições do artigo 47. Nesse artigo, essas proibições estão relacionadas às áreas de descarte, ou seja, o local onde vão ser depositados os resíduos sólidos, no caso, os aterros sanitários. E a primeira delas é a utilização dos rejeitos dispostos como alimentação. É proibido isso por lei, que até porque se alguém ingerir uma alimentação dessa, pode ocasionar muitas doenças, né? A segunda proibição que eu destaquei é a criação de animais domésticos e, por fim, a fixação de habitações temporárias ou permanentes, ou seja, não pode, tanto as pessoas como a sociedade em si, morar nem sequer por um tempo ou permanentemente nesses locais. Agora, em relação à proibição relacionada ao artigo 49 da lei, eu destaquei a importância dos resíduos sólidos perigosos e rejeitos, além de resíduos sólidos que apresentam características provocadoras de danos ao meio ambiente, assim como aos animais, à saúde pública e à sanidade vegetal. Pode passar. Como eu falei, como é que se diz? O objetivo das proibições da Política Nacional dos Resíduos Sólidos na verdade, como eu falei, né, dos objetivos e proibições da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, eu agora vou explanar um pouco da legislação compreendida para os mesmos, né? Bem, a legislação referente aos resíduos sólidos também destaca a Lei número 12.305, de 2010, como a principal lei que rege o assunto abordado. Descreve ainda que todas as leis existentes ou posteriormente criadas em sequência devem agregar a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. E os instrumentos instruídos pela Política Nacional dos Resíduos Sólidos são a logística reversa, a coleta seletiva, o plano de resíduos sólidos, o acordo setorial, a fiscalização
e o incentivo ao desenvolvimento das cooperativas. Pode passar. Bem, agora eu vou citar, na verdade, algumas leis federais, estaduais e municipais referentes aos resíduos sólidos. A primeira lei que eu vou destacar é justamente a Lei Federal 12.305 de 2010. Em sequência, a gente tem o Decreto 7.404 de 2010, que regulamenta a lei dos resíduos sólidos, assim como cria o Comitê Interministerial da Política Nacional e o Comitê Orientador para a Implantação dos Sistemas de Logística Reversa e outros. Em seguida, eu vou falar da Lei Federal número 10.257 de 2001, que estabelece as diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. Assim também como a Resolução CONAMA 283 do ano de 2001, que se refere ao tratamento e destino final dos resíduos sólidos de serviços de saúde. Agora eu vou falar sobre a Lei Federal número 9.966 do ano de 2000, que dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e de outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição. Também tem-se a Lei Federal número 6.938, de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. E, por fim, o Decreto Federal 97.634, de 1989, que dispõe sobre o controle da produção e da comercialização de substâncias que comportam risco para a vida, e também para a qualidade de vida, para o meio ambiente, além de outros, né? Pode passar. Agora, em relação às normas técnicas, é válido lembrar que, como eu falei antes, existem muitas leis, decretos e resoluções que dispõem e tratam da matéria dos resíduos sólidos. Então, eu vou ler agora, a seguir, algumas normas que a gente destacou para a regulamentação dos resíduos sólidos. A primeira delas é a ABNT-NBR 10.004, de 2004, que trata da classificação dos resíduos sólidos. A segunda é a ABNT-NBR 10.157, de 1987, que estabelece os critérios para a construção e operação de aterros de resíduos sólidos. A terceira é a BNT-NBR 10.006, que trata dos procedimentos para a solubilização dos resíduos. A quarta é a BNT-NBR 10.007, do ano de 2004, referente aos procedimentos para a amostragem de resíduos. A quinta é a ABNT-NBR 14.725, do ano de 2005, no que diz respeito aos procedimentos para a elaboração da FSPQ, que é nada mais que a ficha de informação de segurança de produtos químicos. Em sequência, a ABNT-NBR 13.221, que trata dos procedimentos para o transporte terrestre dos resíduos. Posterior a ela tem a ABNT-NBR 8.418, do ano de 1984, que trata da apresentação de projetos de aterros dos resíduos industriais perigosos. E, por fim, a ABNT-NBR 11.174, do ano de 1990, que retrata o armazenamento dos resíduos
de classes não inertes e inertes. Pode passar. Agora, por fim, eu vou citar algumas definições, tanto em relação à Lei da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, como da ABNT-NBR, ou seja, das normas técnicas, e de Monteiro. Bem, a primeira definição relacionada aos resíduos sólidos pela Lei número 12.305, a mesma ela vai definir resíduo sólido como nada mais do que um material, uma substância, objeto ou bem descartado, resultante de atividades humanas em sociedade, cuja destinação final se propõe proceder ou se está obrigada a proceder nos estados sólidos ou semissólidos, bem como os gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornam inviável seu lançamento na rede pública de esgotos e até mesmo nos corpos de água. Dentro da lei, dentro da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, a gente tem a gestão, o gerenciamento, a destinação final ambientalmente adequada e a disposição final ambientalmente adequada. Eu vou falar um pouco da definição de cada uma delas. A primeira definição para a gestão é o conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões políticas, econômicas, ambientais, culturais, de controle social e entre outros. Para o gerenciamento, a definição é dada pelo conjunto de ações exercidas direta ou indiretamente nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada. Para a definição da destinação final ambientalmente adequada, a gente tem que, como o próprio nome da mesma sugere, a destinação dos resíduos quanto à reutilização, quanto à reciclagem, à compostagem e à recuperação ou aproveitamento energético admitidos pelos órgãos do CISNAMA, CNVS e da SUASA. E, por fim, a disposição final ambientalmente adequada, a sua definição é dada a partir da distribuição ordenada de rejeitos em aterros, a partir de normas técnicas de modo a evitar danos e riscos à saúde pública e aos impactos ambientais adversos. Já a definição de resíduos sólidos para a BNT-NBR 10.004, do ano de 2004, é dada quase da mesma forma que o da lei. Porém, ela é um pouco mais enxuta e mais direta. A mesma define os resíduos sólidos como sendo resíduos sólidos, né? Tanto no estado sólido ou semissólido, resultantes das atividades de comunidades de origem, seja ela da indústria, seja ela de meios domésticos, hospitalar, comercial e entre outros. E, por fim, a definição de Monteiro, 2001. Ele descreve os resíduos sólidos como sendo também resíduos sólidos, como sendo um material sólido ou semissólido, assim como as duas passadas, só que ele fala que esses materiais, eles são indesejáveis e que necessitam ser retirados, uma vez que são considerados inúteis por quem o descarta e por qualquer recipiente destinado. Pode passar. Boa tarde, meu nome é Aida Viviane e vou falar sobre a tipologia dos resíduos sólidos e também sobre a sua classificação.
Os resíduos, eles podem ser do tipo sólido, líquido e gasoso. Pode passar. O primeiro deles é os resíduos sólidos. Os resíduos sólidos são todos os restos sólidos ou semissólidos das atividades humanas ou não humanas, que, embora possam não apresentar utilidade para a atividade de fins gerados, podem virar insumos para outras atividades. Os resíduos sólidos resultantes das mais... Pode passar, mãe. Os resíduos sólidos resultantes das mais diversas atividades podem não ter utilidade para quem os gera, porém, podem ser reincorporados em outros processos produtivos, como matéria-prima secundária, o que os difere de rejeito. Mas, para fazer essa diferença entre resíduo sólido e rejeito, eu vou explicar as duas definições, né, através da Lei 2.305, né, lei esta que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, como Ilane já falou anteriormente, e também pela NPR, né, que estabelece os critérios de classificação dos resíduos sólidos. Aí, de acordo com a Lei 12.000, resíduos sólidos são definidos como sendo todo material, substância, objeto ou bem descartado, resultante de atividades humanas em sociedade. Estes podem se encontrar nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos, cujas particularidades tornem viável seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d'água. Já de acordo com a NBR, os resíduos sólidos são aqueles que resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Ficam incluídos também nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles equipamentos, instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos, cuja particularidade torne viável o seu lançamento na rede pública de esgoto ou corpos de água, ou seja, né, exijam para isso soluções técnicas e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível. Já o conceito de rejeito, de acordo com a Lei 2.305, ele define rejeito como sendo resíduos sólidos que, depois de esgotados todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada. Então, tudo aquilo que não é passível de reutilização ou tratamento é o que podemos chamar corretamente de lixo ou rejeito. Pode passar. O segundo tipo, né, é os resíduos gasosos. Eles são comuns na natureza, né, são fruto da eliminação de materiais e elementos químicos naturalmente por plantas, animais e toda e qualquer espécie de matéria sobre a Terra. Esse tipo de resíduo ele é resultado de grandes indústrias e os processos químicos que acontecem dentro delas, fazendo com que a combustão de materiais, muitas vezes para a formação de outros, acabe por lançar na atmosfera todo tipo de resíduos tóxicos, né, que não apenas causam danos imediatos às fumaças que vemos em cima de grandes metrópoles, como, por exemplo, né, a dificuldade de problemas respiratórios em crianças e idosos, e incidência cada vez maior de problemas dessa mesma área em adultos, né, de outra forma completamente saudável, como também são uma das maiores causas para o aumento do buraco na camada de ozônio. Uma vez emitido,
para a atmosfera, é praticamente impossível tratar esse tipo de resíduo. Mas, no entanto, antes de ser colocado para fora das indústrias, ele pode ser contido, né, e tratado, diminuindo, quando não eliminado completamente, a sua capacidade de poluição. Mas quando ele é emitido sem tratamento, esse tipo de resíduo é o que gera a chamada chuva ácida. Ela é a chuva que, apesar de se iniciar naturalmente, acaba por conter tantos componentes poluentes em si, redução não tratada de resíduos gasosos e gases tóxicos na atmosfera, né, que se torna prejudicial, podendo causar problemas de pele, dificuldade para nascimento de plantas e vegetais, problemas respiratórios diversos. Aí as fontes dos resíduos gasosos, veículos, indústrias, usinas termoelétricas, decomposição de matéria orgânica e queimadas. Pode passar. O próximo tipo de resíduos são os resíduos líquidos. Eles são geralmente, né, provenientes de atividades industriais ou domésticas e muitas vezes contêm elementos tóxicos que acabam sendo lançados no meio ambiente, né? Por isso, é importante conhecer os procedimentos corretos para gerenciamento e descarte destes tipos de resíduos, já que eles podem causar danos ao solo, plantas, água e animais. A própria natureza, ela tem a capacidade de decompor a matéria orgânica presente nas águas. Porém, no caso do esgoto, que é um efluente produzido em grande quantidade, é fundamental que o seu tratamento seja realizado em uma estação de tratamento de esgoto, uma ET, né, que reproduz o processo da natureza de forma mais rápida e eficaz. O gerenciamento correto é muito importante, pois os resíduos líquidos, eles serão devolvidos à natureza, né? E para que não causem danos ambientais ou à saúde humana, devem ser devidamente tratados a fim de se remover ao máximo suas impurezas. Aí, de acordo com a Dinâmica Ambiental 2013, o descarte de resíduos líquidos na natureza deve obedecer à Resolução 20, né, de 86, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, né, que classifica os tipos de efluentes e o seu destino mais adequado, chamados de corpos d'água. Pode passar. Ainda falando sobre os resíduos líquidos, né, trazendo aí a NBR 9.648 de 86, né, eu vou falar um pouco sobre esta norma. Esta norma, ela fixa as condições exigíveis no estudo de concepção de sistemas de esgoto sanitário do tipo separador, com amplitude suficiente para permitir o desenvolvimento do projeto de todas ou qualquer das partes para que o constitui, observada a regulamentação, né, específica das entidades responsáveis, né, pelo planejamento e desenvolvimento do sistema de esgoto sanitário. Aí essa norma fala alguns conceitos, né, de resíduos líquidos, como, por exemplo, o esgoto doméstico. O esgoto doméstico é despejo líquido resultante do uso da água para higiene e necessidades fisiológicas humanas. Esgoto industrial, despejo líquido resultante dos processos industriais, respeitado os padrões de lançamento estabelecido. Esgoto sanitário, despejo líquido constituído de esgotos domésticos e industriais, né, água de infiltração e a contribuição pluvial parasitária. E, por último, o esgoto pluvial são os esgotos provenientes das águas de chuva. Pode passar. Agora eu vou falar sobre a classificação dos resíduos sólidos. A classificação dos resíduos sólidos, ela é realizada de acordo com suas características ou propriedades. A classificação é relevante para a escolha da destinação ambientalmente adequada. Os
resíduos, eles podem ser classificados quanto à natureza física, à composição química, aos riscos potenciais ao meio ambiente e ainda quanto à origem. Aí, dentro do nosso trabalho, da nossa pesquisa, eu vou explicar sobre as seguintes classificações de resíduos sólidos. A primeira delas é a classificação dos resíduos sólidos segundo a NBR, né? 2004, resíduos sólidos, classificação. A segunda, classificação dos resíduos sólidos segundo a Lei 12.305 da Política Nacional dos Resíduos Sólidos. A terceira, classificação pelo grau de degradabilidade. E a quarta, classificação dos resíduos sólidos quanto à sua estrutura e composição química, aproveitamento para transformação e características físicas. Pode passar. Aí, classificação dos resíduos sólidos segundo a norma NBR, né? Esta norma, ela estabelece os critérios de classificação e os códigos para identificação dos resíduos de acordo com suas características. A classificação de resíduos sólidos, né, através desta norma, ela envolve a identificação do processo ou atividade que lhes deu origem, além de seus constituintes e características com listagens de resíduos e substâncias cujo impacto à saúde e ao meio ambiente é conhecido. Aí, essa norma, ela realiza alguns processos ou etapas para classificar os resíduos. Mas como seria esse processo de classificação? O processo de classificação de resíduos, segundo a norma, esta norma, ela vai envolver a identificação do processo ou atividade que lhes deu origem e de seus constituintes e características, assim como a comparação destes constituintes com listagens de resíduos e substâncias cujo impacto à saúde e ao meio ambiente é conhecido. Além disso, a identificação dos constituintes a serem avaliados na caracterização do resíduo ele deve ser criteriosa e estabelecida de acordo com as matérias-primas, insumos e o processo que lhe deu origem. A segunda parte dessa classificação é o laudo. Aí, de acordo com a norma, o laudo de classificação ele pode ser baseado exclusivamente na identificação do processo produtivo, quando do enquadramento do resíduo. Ele deve constar no laudo de classificação a indicação da origem do resíduo, descrição do processo de segregação e descrição do critério adotado na escolha de parâmetros analisados e, quando for o caso, incluindo os laudos de análise laboratoriais. E esses laudos eles devem ser elaborados por responsáveis técnicos habilitados. Aí a classificação de resíduos. De acordo com a norma aí, né, dita, ela classifica os resíduos sólidos quanto aos seus riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública para que possam ser gerenciados adequadamente. Dessa forma, os resíduos sólidos são classificados da seguinte forma. Eles são classificados em resíduos classe 1, perigosos, resíduos classe 2, não perigosos, né, que ele vai se dividir em resíduos classe 2A, não perigosos, não inertes, e resíduos classe 2B, não perigosos, inertes. Pode passar. Aí, falando sobre os resíduos classe 1 perigosos, esses resíduos eles são classificados, são classificados como resíduos classe 1 ou perigosos os tipos de resíduos sólidos ou mistura de resíduos que, em função de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, pode apresentar risco à saúde pública,
provocando ou contribuindo para um aumento de mortalidade ou incidência de doenças, ou apresentar efeitos adversos ao meio ambiente quando manuseados ou dispostos de forma inadequada. Aí, alguns exemplos de resíduos classe 1 ou perigosos, solventes, lâmpadas fluorescentes e pilhas são exemplos dessa classe de resíduos. Pode passar. O próximo é resíduo classe 2, não perigosos, né? São resíduos que não apresentam algum risco à saúde pública ou ao meio ambiente, como também não apresenta alguma característica descrita nos resíduos de classe 1, como toxicidade, reatividade, né, que eu falei anteriormente. Aí, o resíduo classe 2 não perigosos, ele tem como exemplo resíduo de restaurante, restos de alimento, resíduo de madeira, sucata de metais ferrosos, resíduo de materiais têxteis, sucata de metais não ferrosos, latão, resíduos de minerais não metálicos, resíduo de papel e papelão, areia de fundição, resíduos de plástico polimerizado, bagaço de cana e resíduos de borracha. Pode passar. Então, os resíduos de classe 2 não perigosos, como eu falei no início, eles são subdivididos em resíduos classe 2A não perigosos, não inertes, e resíduo classe 2B não perigosos e inertes. E eu vou falar sobre cada um deles. Pode. Então, iniciando falando sobre o resíduo classe A não inertes, os resíduos classe 2A ou não inertes são aqueles que possuem propriedades como biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água. São resíduos que não se apresentam como inflamáveis, corrosivos, tóxicos, patogênicos e nem possuem tendência a sofrer uma reação química. Contudo, não se pode dizer que esses resíduos classe 2A não trazem perigos aos seres humanos ou ao meio ambiente. São popularmente conhecidos como resíduos orgânicos e merecem destaque especial pela capacidade de transformação e aproveitamento de nutrientes. Os componentes destes resíduos podem ser dispostos em aterros sanitários ou reciclados, dependendo do potencial de reciclagem de cada item. Já o resíduo classe 2A, continuando ainda sobre o resíduo classe 2A não inerte, temos alguns exemplos, como restos orgânicos, né, da indústria alimentícia, resto de alimentos, resto de madeira, materiais têxteis, fibras de vidro, lodo vindo de filtros, limalha de ferro, lama proveniente de sistemas de tratamento de água, poliéster presente em espumas, adesivos, preservativos, vedações, carpetes, tintas e mais, gessos, lixas, disco de fonte e, por último, equipamentos de proteção individual, desde que não contaminados, né, inclui uniformes e botas de borracha, prensas, vidros e outras. Aí vem agora os resíduos classe 2B, inertes, né? Os resíduos não são solúveis, nem inflamáveis, não sofrem qualquer tipo de reação física ou química, nem afetivamente outras substâncias que entrem em contato com esse tipo de resíduo. Os resíduos dessa classificação não têm nenhuma das características dos resíduos de classe 1, porém, se mostram indiferentes ao contato com a água destilada ou deionizada, quando expostos à temperatura média
onde foram produzidos. Com isso, não apresentam solubilidade ou combustibilidade para tirar a boa potabilidade da água, a não ser no que diz respeito à mudança de cor, turbidez e sabor, seguindo os parâmetros indicados no anexo da referida NBR. Podem ser dispostos, né, em aterros sanitários ou reciclados, pois não sofrem qualquer tipo de alteração em sua composição com o passar do tempo. Pode passar. Aí temos alguns exemplos de resíduos classe 2B inertes, né, como sucata de ferro, sucata de aço e entulhos. Pode passar. Agora eu vou falar sobre a classificação dos resíduos sólidos, né, segundo a Lei 12.305, né, da Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Esta lei, ela classifica os resíduos sólidos aqui no Brasil da seguinte maneira: ela classifica quanto à origem e também quanto à sua periculosidade. Iniciando quanto à origem, eles podem ser do tipo resíduos domiciliares, né, que são os resíduos originados nas residências, especificamente urbanas, são os restos de alimentos como frutas, verduras, grãos, etc. Produtos detergentes, garrafas, jornais, revistas, papel higiênico, fraldas descartáveis e muitos outros produtos. Muitas vezes, né, encontram-se também produtos poluentes e tóxicos. Já o outro, resíduos de limpeza urbana, né, eles são gerados no serviço de limpeza urbana, tais como varrição de vias públicas, limpeza de praias, de galerias, de córregos e terrenos baldios, podas de árvore, e limpeza de áreas de feiras livres compostos por restos vegetais diversos e embalagem. Já os resíduos sólidos urbanos, eles são provenientes de residências, né, da linha urbana, dos comércios e de prestadores de serviços. Geralmente são compostos por resíduos de natureza orgânica, reciclados em geral, papel, plástico, vidro, e inorgânicos, produtos manufaturados em geral, contendo alguns reciclados como metais e rejeitos como isopor, né? E podem poluir a água, o solo e também a atmosfera. Já os resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço, eles são provenientes de estabelecimentos comerciais, tais como lojas, lanchonetes, hotéis, bancos, bares, supermercados, entre outros, né? Constituído principalmente por papéis, papelão, plástico, restos de alimentos, embalagens de madeira, resíduos de lavagem, sabões, papéis, toalha, papel higiênico e entre outros. Já os resíduos dos serviços públicos de saneamento básico, eles são resíduos gerados nessas atividades, excetuados os resíduos sólidos urbanos, né, que compreendem os resíduos domiciliares e os de limpeza urbana. Já o resíduo industrial, eles são originados nas atividades dos diversos ramos da indústria, tais como o metalúrgico, o químico, o petroquímico, o de papelaria, né, da indústria alimentícia, etc. O resíduo industrial, ele é bastante variado, podendo ser representado por cinzas, lodos, óleos, resíduos alcalinos ou ácidos, plásticos, papel, madeira, fibras, borracha, metal, escória, vidro, cerâmica. E nesta categoria inclui-se grande quantidade de lixo tóxico, né? Esse tipo de resíduo, ele necessita de tratamento especial pelo seu potencial de envenenamento. Já o resíduo de serviços de saúde são resíduos produzidos dentro de estabelecimentos de saúde, né, como hospitais, clínicas médicas e odontológicas e clínicas veterinárias e afins. Já os resíduos de construção civil são resíduos provenientes de obras civis, como por exemplo, de construções, demolições, reformas, ampliações e entre outros, né, comumente conhecido como entulho.
Aí, como exemplo de resíduos da construção civil, seriam os componentes cerâmicos, como tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento, argamassa e concreto. Já os resíduos agrícolas, eles são resíduos sólidos das atividades agrícolas e da pecuária, como embalagens de adubos, defensivos agrícolas, rações, restos de colheita, entre outros. Também as embalagens de agroquímicos diversos, em geral, tóxicos, né, têm sido alvo de legislação específica, definindo os cuidados na sua destinação final e, por vezes, responsabilizando a própria indústria fabricante destes produtos. E agora, os resíduos de serviços de transporte são os resíduos sépticos que contêm ou podem conter micro-organismos patogênicos trazidos aos portos, terminais rodoviários e aeroportos, constituídos por material de higiene pessoal e restos de alimentos. Os resíduos assépticos, eles desde esses locais também são considerados domiciliares. E, por último, o resíduo de mineração, eles são gerados na atividade de pesquisa, né, extração ou beneficiamento de minérios. Pode passar. Ainda continuando a classificação segundo a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, em relação à periculosidade, ele pode ser dos tipos resíduos perigosos e não perigosos. Os resíduos perigosos, eles são aqueles que apresentam risco à saúde pública ou qualidade ambiental em razão de suas características como inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade. E tem como exemplo de resíduos perigosos contaminantes atmosféricos, gases e vapores, lodos químicos, resíduos aquosos, entre outros. Já os resíduos não perigosos, todos os outros tipos de resíduos que não se enquadram na classificação anterior, que é os resíduos perigosos. E tem como exemplo de resíduos não perigosos papel, restos de alimentos, de tecidos, plásticos, entre outros. Pode passar. Agora, falando sobre a classificação pelo grau de degradabilidade. Para Lima e Bressolin, os resíduos eles podem ser classificados por seu grau de degradabilidade, se divide em facilmente degradáveis, né? Que é toda a matéria orgânica, como restos de comida, folhas, animais mortos, excrementos, entre outros, moderadamente degradáveis, como papel, papelão e outros materiais celulosos, e dificilmente degradáveis, né, como tecido, madeira, borracha, cabelo, osso, penas e plástico, e não degradáveis, como metal não ferroso, vidro, pedras, cinzas, terra, areia e cerâmica. Pode passar. Agora, falando na classificação dos resíduos sólidos quanto à sua estrutura e composição química, aproveitamento para transformação e características físicas. Aí, quanto à estrutura e composição química, eles podem ser de dois tipos, resíduos orgânicos e inorgânicos. Os resíduos orgânicos são aqueles que possuem origem animal ou vegetal. A maioria eles podem ser utilizados na compostagem, sendo transformados em fertilizantes ou corretivos do solo, né, contribuindo para o aumento da taxa de nutrientes e melhorando a qualidade da produção agrícola. Já os resíduos inorgânicos é todo material que não possui origem biológica ou que foi transformado pelo homem. Geralmente, esses resíduos, quando lançados diretamente no meio ambiente, levam mais tempo para serem degradados. Já a classificação quanto ao aproveitamento para a transformação, eles podem ser resíduos recicláveis e não recicláveis. Os recicláveis é aqueles resíduos que constituem interesse de transformação, que têm mercado ou operação que viabilize sua transformação industrial. E já os não recicláveis
resíduos que, depois de esgotado todas as possibilidades de tratamento e recuperação com processos tecnológicos acessíveis e disponíveis, eles não apresentam outra possibilidade além de aterros industriais ou sanitários. E, por último, a classificação quanto às características físicas, né? Eles podem ser seco ou molhado. O seco, ele pode ser papéis, plásticos, metais, couros tratados, tecidos, vidros, madeiras, entre outros materiais. E já o molhado, ele pode ser resto de comida, cascas e bagaços de frutas e verduras, ovos, legumes, alimentos estragados e etc. Agora eu vou passar a palavra para a Miliane, que vai continuar explanando sobre o conteúdo de resíduos sólidos. Bom, boa tarde mais uma vez. Agora eu vou dar continuidade ao conteúdo, abordando um pouco sobre a caracterização e, em seguida, sobre o acondicionamento desses resíduos sólidos. Bom, muitas empresas, hoje em dia, encontram uma certa dificuldade, né, para realizar esse gerenciamento adequado desses resíduos, devido à quantidade produzida ser muito grande. A quantidade per capita produzida é gigantesca. Antes da destinação final, todo resíduo ele deve passar por um processo apropriado. Mas por quê? É para evitar danos ao meio ambiente e também à saúde do ser humano. A caracterização desses resíduos sólidos tem um papel bastante importante nessa etapa, ao determinar os principais aspectos físico-químicos e biológicos também do resíduo gerado. Esses aspectos analíticos, eles auxiliam na classificação do resíduo para, como eu posso dizer, uma melhor escolha da destinação final desse resíduo. Por isso, é bastante importante conhecer o passo a passo para realizar a caracterização desse resíduo sólido, para que finalize numa gestão correta dos resíduos, né? Pode passar. Bom, mas afinal, o que seriam esses resíduos sólidos, né? Os resíduos sólidos, que é a caracterização desses resíduos sólidos? Existem muitas dúvidas, né, em relação ao que seria caracterizar esses resíduos e ao passo a passo dele. Muitos confundem essa caracterização com a classificação, tanto que tem o mesmo significado dentro do gerenciamento de resíduos, mas não tem. São etapas distintas no processo de gerenciamento. A caracterização de resíduos, ela consiste em, determinar suas principais características físico-químicas, qualitativa ou quantitativamente. A caracterização, ela deve ser feita por profissionais especializados, né, porque requer um cuidado gigantesco. Bom, essas análises que são utilizadas na caracterização dos resíduos sólidos, elas são baseadas, como está mostrando aí no slide, nas NBRs 10.004, 2005 e 2006, que são as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Pode passar. Bom, aí está mostrando um passo a passo dessa caracterização de resíduos que deve ser feito para a melhor destinação final. O primeiro passo seria aí a descrição detalhada da origem desse resíduo. Nessa etapa, é feito sempre uma descrição do resíduo, indicando algumas características, como o estado físico em que se encontra o resíduo, um aspecto geral dele, a cor, o odor e o grau de heterogeneidade, para identificar se o resíduo é homogêneo ou heterogêneo.
O segundo passo é uma denominação do resíduo com base em um processo de origem, atividade industrial e um constituinte principal. O segundo passo é relacionado a essas etapas. Já no terceiro passo é onde aborda a destinação final desse produto. A escolha da destinação, né, ambientalmente correta, depende dos resultados analíticos dos resíduos, no qual será a base para classificá-los, né? A destinação do resíduo ela pode ser realizada em aterro, para resíduo perigoso, em aterro sanitário, que é para o resíduo não perigoso, e algum tratamento térmico, que pode ser, por exemplo, a incineração, como citaram aí anteriormente. É importante lembrar também que durante o processo, né, de caracterização do resíduo, não sejam cometidos erros, pois se o resíduo possui uma substância que provoque danos ao meio ambiente ou ao homem, e não foi identificado, pode causar diversos impactos ambientais, né, para a população. Pode passar. Bom, em relação a essa caracterização dos resíduos, é dividido em 3 categorias, que são as características físicas, as características químicas e as características biológicas. As características físicas está explanado aí, que é a geração per capita desses resíduos, que geralmente é produzido meio quilo por dia aqui no Brasil, por pessoa. A composição gravimétrica, que é o percentual de cada amostra em relação ao peso total da amostra. O peso específico aparente, o teor de umidade, que é a quantidade de água no resíduo, e a compressibilidade, né, que é o grau de compactação ou de redução do volume total. Pode passar. Outras características também que são abordadas são as características químicas. Dentre elas, citam-se o poder calórico. Esse poder calórico ele indica a capacidade do potencial de um material desprender de determinada quantidade de calor quando submetido à queima, por exemplo. Também tem o pH, que é o teor de acidez ou alcalinidade presente no resíduo. A composição química, que essa composição química ela vai consistir basicamente na determinação dos teores cinzas, matéria orgânica, carbono, nitrogênio, potássio, cálcio, gorduras e etc. E a relação entre carbono e nitrogênio, que mostra o grau da composição da matéria orgânica dos resíduos nos processos de tratamento, né? E outras características também citadas são as características biológicas, que elas são determinadas pela população microbiana e dos agentes patogênicos presentes no lixo, que ao lado das características químicas, permite que sejam selecionados métodos de tratamento mais adequados, né? Pode passar. Logo após essa caracterização dos resíduos sólidos, adentra-se no acondicionamento desses resíduos. Bom, acondicionar corretamente os resíduos se trata do ato de depositá-los em recipientes apropriados para cada tipo de resíduo. Para esse acondicionamento adequado, deve ser observadas as características e a possibilidade de reaproveitamento, tratamento e também da destinação para reciclagem. Esse acondicionamento ele deve ser feito de forma cuidadosa, né? E deve observar sempre a classificação do resíduo que é atribuído na norma 2004. Acondicionar esses resíduos corretamente para armazenar ou destinar otimiza a gestão de resíduos, previne acidentes e minimiza o impacto ambiental. Além de facilitar, né, na realização da coleta, que é muito importante. Pode passar. Mas, afinal, o que seria esse acondicionamento de resíduos?
O acondicionamento de resíduos é basicamente a colocação dos resíduos sólidos no interior de recipientes apropriados. Esses recipientes, eles devem proteger os resíduos, garantindo que na coleta e no armazenamento, de forma geral, não ocorram acidentes e nem risco de contaminação ou de perigo para ninguém, né? Ele é muito importante no manejo dos resíduos. Todos os equipamentos para acondicionar corretamente esses resíduos, eles devem contar com dispositivos que facilitem o seu deslocamento. E como eu falei anteriormente, que é sempre importante lembrar, que é necessário que antes de acondicionar um resíduo, sempre seja observada a sua classificação, a sua quantidade e o seu volume. Somente depois de realizar essas etapas, deve ser feita a escolha do recipiente apropriado. Vale salientar também que é importante que esse acondicionamento de resíduos, dos resíduos perigosos, no caso, deve ser temporário. E até espera para reciclagem, recuperação e tratamento ou disposição final. Pode ser realizado em containers, tambores e tanques. Os resíduos inertes e não inertes, eles não devem ser acondicionados juntamente com os resíduos perigosos. Vale salientar que a adoção dessas boas práticas no acondicionamento dos resíduos, elas evitam as penalidades legais, porque as normas prevêem que a responsabilidade do gerador na gestão correta dos seus resíduos, ou seja, que cada um tem que ter a responsabilidade na geração correta desses resíduos. Pode passar. Bom, há diversas maneiras, né, para acondicionar corretamente esses resíduos, de forma que facilite sua coleta, o seu transporte e sua armazenagem. Além disso, né, o acondicionamento correto facilita a venda dos resíduos e a separação de resíduos recicláveis e não recicláveis. A forma mais tradicional de acondicionamento é em sacos de lixo, mas vale salientar que não é o recipiente ideal para todos os tipos de resíduo. Por exemplo, as caçambas Rolon, que é essa imagem que está aparecendo no slide. Elas são muito utilizadas para acondicionar resíduo de construção civil, metal, de varrição, orgânicos e entre outros. Essa forma de acondicionamento depende basicamente do volume do resíduo gerado. Pode passar. Outro meio também desse acondicionamento é com os compactadores estacionários, que são utilizados para acondicionar resíduos orgânicos, né? Nesse compactador, o resíduo ele é prensado, reduzindo assim o seu volume. Também tem os containers, os contentores de plástico, os tambores e bombonas. De forma resumida, o acondicionamento de resíduos de saúde, que é importante lembrar também, os resíduos provenientes da saúde, eles necessitam de um cuidado especial na gestão de resíduos. O intuito é evitar a contaminação e o risco de acidentes com os resíduos gerados dentro de áreas hospitalares. Os resíduos infectantes e os que perfuram, que são cortantes, eles devem ser separados dos resíduos comuns. Pode passar. Boa tarde, me chamo Jéssica. Vou explanar um pouco para vocês sobre o armazenamento. O armazenamento vai ocorrer seguindo as orientações da classificação da NBR 10.004. E como essa classificação vai se dar entre os resíduos perigosos
inertes e não inertes. O que são resíduos perigosos? São aqueles que podem causar um dano para a saúde pública ou para o meio ambiente, exigindo um tratamento e uma disposição especial, em função das características que eles apresentam, de inflamabilidade, corrosividade e radioatividade. Segundo a NBR 12.235, o armazenamento desses resíduos, procedimentos fixos a condições estáveis para o armazenamento dos resíduos sólidos perigosos, de forma a proteger a saúde pública e o meio ambiente. Aplica-se o armazenamento em todos e quaisquer resíduos. Lembrando, como a colega falou anteriormente, para que haja esse armazenamento, é feito necessariamente uma caracterização físico-química desses elementos, porque não vai poder, por exemplo, colocar um material radioativo em um ambiente onde não isole ele. O armazenamento desses resíduos perigosos deve ser feito de modo a não alterar sua qualidade ou quantidade. O acondicionamento de resíduos perigosos de forma temporária de espera para reciclagem, recuperação ou tratamento ou disposição final podem ser realizados em contêineres, tambores e tanques e a granel. Os contêineres ou tambores devem ser armazenado preferencialmente em áreas cobertas e bem ventiladas. Os recipientes são colocados sobre uma base de concreto, que essa base vai causar impermeabilização do solo, assim evitando a contaminação do solo e causando poluição nos lençóis freáticos ou danificando aquele solo. O armazenamento em tanque podem ser utilizados para armazenar resíduos líquidos à espera de um tratamento, a incineração ou recuperação de determinados componentes, o que muitas vezes ocorre em caráter temporário. Por favor, passe. O armazenamento de resíduos sólidos perigosos a granel deve ser feito em construção fechada e causando a devida impermeabilização do solo, mas também esse armazenamento pode ocorrer em solo aberto, mas seguindo e tendo as orientações dos órgãos de controle ambientais. Aqui temos algumas imagens de tanques, né, de armazenamento em tanques. Como vamos escolher esses armazenamentos? Vai ser de acordo com o que eu quero armazenar, o tempo que eu quero armazenar e o ambiente onde eu vou armazenar. Alguns componentes corrosivos, eles precisam que esses tanques passem por uma camada de impermeabilização, para que não ocorra nenhum acidente. E como eles são organizados? Eles são organizados com um certo distanciamento para impedir acidentes futuros. Por favor, passe. Como eu já falei anteriormente do armazenamento a granel, aí como vamos a classe não inerente e inerente. Esse lixo é um lixo mais comum, seria mais ou menos o nosso lixo do dia a dia, aquele lixo que produzimos em casa, que ocorre através das podas de árvores na cidade. O armazenamento desse lixo vai ser regulamentado pela NBR 11.174. O que são resíduos não inerentes? Resíduos não inerentes são caracterizados como resíduos orgânicos. Eles têm características como biodegradabilidade, combustibilidade, solubilidade em água. São popularmente conhecidos como resíduos orgânicos e merecem destaque, especialmente pela capacidade e aproveitamento de seus nutrientes. Esses nutrientes podem ser aproveitados através de programas como a compostagem, que vai utilizar esses resíduos como adubação. Eles também podem ser utilizados para a alimentação de alguns animais, mas isso precisa ocorrer segundo a sua caracterização e sua separação de forma correta. Os inertes são os resíduos
Exemplo, como a sucata de ferro, a sucata de aço e entulhos. Eles não são solúveis nem inflamáveis e eles não sofrem muitas alterações com o passar do tempo e suas reações físico-químicas são mantidas. E como eles são armazenados? Eles podem ser armazenados em aterros ou passar pela coleta seletiva. Mas, infelizmente, no nosso município, ainda não temos uma coleta seletiva eficaz, que era o ideal, né? Segundo a, a regulamentação. Pode passar, por favor. Pode passar o slide, por favor. O transporte. O transporte vai seguir também as orientações da sua classificação. A NBR, que vai regulamentalizar, é a 13.221. Mas o plano mais importante é segundo o Plano Nacional dos Resíduos Sólidos. Eles vão regulamentalizar desde o acondicionamento, armazenamento, o fim destes resíduos e como eles serão transportados. A Agência Nacional de Transporte Terrestre, ela tem uma regulamentação específica para os resíduos perigosos, onde ela exige que o transporte que vai realizar esse translado dos resíduos, ele tem que seguir todas as regulamentações, desde o material que ele vai definir o material que ele vai carregar, segundo a sua periculosidade. Aí, segundo o Plano Nacional, quem fica responsável pelo transporte vai ser o município. E o lixo vai ter que passar pelo processo de caracterização e tem que ter um destino final correto. Quais os tipos de coleta? Seja ela mista ou seletiva. O que é uma coleta mista? É quando ocorre a mistura dos materiais inertes e não inertes. Jamais pode ocorrer a poluição do lixo por materiais perigosos ou de contaminação hospitalar. A coleta seletiva é onde há toda uma separação do lixo de acordo com o material que ele é composto, dando assim um destino correto. Por favor, passe. Aí, quais são os tipos de veículo utilizado para esse transporte? Em resíduos domiciliares, geralmente são caminhões compactadores, que é o que ocorre, que vimos, né, presente em nossa cidade, em resíduos recicláveis. Geralmente são caminhões com carroceria metálica e fechada. Por que fechada? Para impedir a perca desse material, como o papel, o plástico, que são materiais leves que podem ser levados pelo vento, pela ação do sol ou da chuva. O transporte de resíduos verdes. O que seria resíduos verdes? É o resto das podas que acontece na cidade. Geralmente são feitos em pequenos caminhões de carroceria de madeira e aberto. O transporte de limpeza pública são em caminhões compactadores de porte pequeno. O transporte de resíduos de saúde, que é um transporte de resíduos perigosos devido à contaminação que esse lixo pode ter. É feito geralmente por pessoas específicas, vestidas de acordo com os EPIs, e é um caminhão de pequeno porte e de todo fechado. O transporte de resíduos perigosos, ele vai passar por toda uma vistoria, ele tem que ser fechado, e as pessoas que irão trabalhar com esse tipo de resíduo, elas irão passar por um treinamento, estarão dispondo de todos os EPIs necessários. Temos o da construção civil, que vai contar com caçambas, e é só isso. Obrigada. Nani saiu da apresentação só para ligar o microfone, que estava desligado.
Dando continuação às apresentações, meu nome é Adriane, eu fiquei com o tema Tecnologias de Destinação Final Ambientalmente Adequadas. O que diz a legislação sobre a destinação adequada dos resíduos sólidos? Segundo a Lei 12.305 de 2010, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, em seu artigo 3º, fala sobre a destinação final ambientalmente correta, que a definição está escrita abaixo. A destinação de resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do CISNAMA, do SNVS e do SUASA. Entre elas, a disposição final, que observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou risco à saúde pública e a segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos. Há outras leis que se referem à destinação dos resíduos sólidos. De acordo com esse decreto, de número 7.404, de 23 de dezembro de 2010, ela foi regulamentada diante da Lei 12.305, de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, onde foi criado um Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a implantação dos sistemas de logística reversas e da outras providências. No artigo, diz sobre a destinação final, no artigo 13, descrito abaixo. A logística reversa é o instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado pelo conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada. Como se adequar às leis e outras normas vigentes para a destinação ambientalmente correta dos resíduos? Para uma empresa estar em dia com as obrigações legais, é vantajoso que ela implante o ISO 14001, que trata do Sistema de Gestão Ambiental. Com essa implementação, a instituição estabelecerá diretrizes que estarão adaptadas à gestão da sua empresa e também o cumprimento com as leis e normas ambientais, principalmente no que se diz respeito à destinação de resíduos sólidos. Essas leis têm uma grande importância porque, de acordo com essas leis, que os órgãos regulamentadores atuam na fiscalização da coleta, no transporte, no armazenamento, no descarte e a destinação final dos resíduos. Aqui agora eu vou falar sobre os tipos de tratamento, que pode ser bioquímico, mecânico ou térmico. Esse tratamento, a escolha dele vai depender do tipo de classe do resíduo. O primeiro tipo é o bioquímico, que acontece com a ação dos seres vivos, que são micro-organismos, que se alimentam dos restos, onde eles quebram as moléculas e a transformam em uma mistura de substâncias. Aí esse processo bioquímico ele pode ser de diversas formas, mas os mais conhecidos são o biodigestão, que é a decomposição de matéria orgânica sem a presença de oxigênio. Que um exemplo mais conhecido é os biodigestores, que são centrais tecnológicas que aceleram o processo de decomposição da matéria orgânica e otimizam os produtos resultantes desse processo e são a solução ideal para o tratamento de lixo orgânico de todos os tipos. Alguns exemplos de biodigestores mais importantes são os biogestores rurais, que são aqueles que são indicados para o tratamento de resíduos sólidos orgânicos, que são oriundos do setor agropecuário, que tem como característica a homogeneidade da biomassa. E tem também os biodigestores urbanos, que são aqueles que são indicados para o tratamento de lixo orgânico municipais nas cidades, que possuem a característica de serem heterogêneos e, por isso, precisam de um tratamento mais específico. O segundo tipo do bioquímico é a compostagem, que é um tipo de destinação que ocorre por meio de um processo controlado de decomposição microbiana, que transforma a matéria orgânica em adubo, ou ainda ração animal,
reduzindo o envio de resíduos para aterros. Obter no menor tempo possível um material estável, rico em substâncias úmicas e nutrientes minerais, formando assim um solo úmifero. O segundo tipo de tratamento é o tratamento mecânico, que são realizados processos físicos, geralmente no intuito de separar ou alterar o tamanho físico dos resíduos. Os maiores exemplos de tratamento mecânico são encontrados no setor de reciclagem, que é o quê? Uma forma de destinar corretamente os resíduos pela reciclagem, que é o processo que ocorre a transformação dos resíduos sólidos, que envolve a alteração de suas propriedades físicas, fisicoquímicas ou biológicas, com vistas à transformação em insumos ou novos produtos. O Ministério do Meio Ambiente classifica a reciclagem como uma das alternativas de tratamento de resíduos mais vantajosos, pois uma vez que reduz o consumo de recursos naturais, poupando assim energia e água, consequentemente diminui o volume do lixo e gera emprego a milhares de pessoas. Tem também, ocorrem muitos materiais que são recicláveis e pode fazer a separação na nossa casa e no local de trabalho. Os materiais que são reciclados são o vidro, o papel, o metal, o plástico, os tecidos e componentes eletrônicos. Reciclar embalagens usadas ou outros materiais traz grandes vantagens ambientais e econômicas. Vou citar algumas aqui que são mais importantes. Tem a redução da acumulação de resíduos, evita a produção de novos produtos, evita o consumo de energia, evita agressões ao solo, ao ar e à água, contribuição para o uso racional dos recursos naturais, proporciona uma melhor qualidade de vida e proporciona fonte de renda. O terceiro tipo é o tratamento térmico, que são os resíduos que recebem calor e, com isso, resultam na mudança das suas características, devido ao processo físico-químico que acontece no processo. Podemos diferenciar os 5 principais processos de tratamento térmicos, separados em função da temperatura de operação e o meio onde ocorre o processo. Entre eles são a decomposição da matéria orgânica a altas temperaturas e na ausência total ou quase total de oxigênio. A temperatura do processo pode variar de 200 a 900 graus Celsius. Tem a gaseificação, que é a transformação de matéria orgânica em uma mistura combustível de gás, que na maioria das vezes não ocorre uma oxidação total da matéria orgânica, em temperaturas variando de 800 a 1.600 graus Celsius. A incineração, oxidação total da matéria orgânica com auxílio de outros combustíveis, a temperaturas variando entre 850 e 1.300 graus Celsius. Tem o plasma, que é a desintegração da matéria para a formação de gases. Eu citei aí 5, mas foi um errinho, mas são 4, viu? Aqui é umas indagações que eu trouxe. Qual a maior dificuldade na destinação correta dos resíduos? A gente vê a maior dificuldade está na cidadania, na conscientização e na educação dos habitantes em política das empresas privadas, que é também a dificuldade na questão política, tendo em vista que algumas prefeituras não têm muita verba para investir e até mesmo plantar um aterro sanitário. E também as prefeituras também não estão nem aí, às vezes, para conferir se está sendo separado corretamente, não. Simplesmente passa o carro da coleta e o que tiver na casa, no saco de lixo, bota no carro e está nem aí. E outra indicação, qual é a tendência mundial para as questões ligadas aos resíduos sólidos? A tendência mundial são práticas como logística reversa, que a nossa amiga já falou anteriormente. A reciclagem e a reutilização dos resíduos recicláveis. Desse modo, há uma redução significativa no número de resíduos. Aí aqui é o outro tema que eu fiquei, que são as tecnologias de disposição final ambientalmente adequadas. O que diz a legislação sobre a destinação adequada dos resíduos sólidos? Segundo a Lei 2305/2010, em seu artigo 3º, fala sobre a disposição final ambientalmente correta, que a definição é descrita abaixo.
distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais diversos. Ou seja, todo processo de tratamento produz um rejeito, ou seja, um material que não pode mais ser utilizado. Todo processo de tratamento produz um rejeito, isto é, um material que não pode ser utilizado. Pode se classificar em três classificações: o lixão, o aterro controlado e o aterro sanitário. O aterro é uma forma de disposição final inadequada dos recursos sólidos, visto que se caracteriza pela disposição de resíduos sobre o solo, sem medida de proteção ao meio ambiente ou à saúde pública. Nos lixões ou resíduos vindos de diversos lugares, como de residências, indústrias, hospitais e feiras, são simplesmente jogados, amontados em grandes depósitos a céu aberto, que geralmente ficam longe dos centros urbanos, apresentando-se como uma falsa solução à população. Inclusive, muitos lixões são clandestinos. Apesar de ainda não existirem muitos lixões em todo o país, essa forma de dispor não é recomendada, pois essa destinação não possui nenhum critério sanitário que tenha uma proteção ao meio ambiente. O lixo contamina a água, o ar, o solo, o lençol freático, que atrai diversas doenças, como germes patológicos, doenças relacionadas ao acúmulo de lixo, que tem o que? Dengue, febre amarela, febre tifoide e cólera. Para piorar ainda mais a situação, nesses locais existem pessoas que estão ali para coletar as matérias-primas, né? Além das doenças mencionadas, essas pessoas correm o risco de pegar a doença como objetos cortantes, que o povo não está nem aí. Aí o outro aterro é o controlado, que é o aterro comum, porém com pequenas adaptações. O solo não é protegido contra a decomposição dos resíduos e não há controle dos gases. Faz-se apenas um recobrimento dos resíduos com material inerte diariamente. Esta forma de disposição final também é considerada inadequada. No entanto, os aterros controlados não recebem impermeabilização do solo, nem sistema de dispersão de gases e tratamento de chorume gerado. Ou seja, os aterros controlados são uma categoria intermediária entre o lixão e o aterro sanitário, sendo geralmente uma célula próxima ao lixão, que foi remediada, recebendo cobertura de grama e de argila. O outro é o aterro sanitário, que é a principal forma de disposição final adequada existente hoje, visto que é uma técnica que não causa danos ou risco à saúde pública e à segurança. Nos aterros sanitários, o lixo residencial e industrial é depositado em solos que receberam tratamento para tal, ou seja, foram impermeabilizados, o que inclui uma preparação com nivelamento de terra e com a selagem de base com argila e mantas de PVC. Os aterros também possuem sistema de drenagem para o chorume, que é o líquido preto e tóxico que resulta da decomposição do lixo, que é levado para tratamento, sendo depois devolvido ao meio ambiente sem risco de contaminação, além de captação dos gases liberados, como metano, seguido da sua queima. Os aterros sanitários recebem resíduos de classe 2A e 2B, não inertes e inertes, respectivamente. Os resíduos perigosos, classe 1, são encaminhados para aterros industriais, que é onde possui a forma de disposição final mais específica devido às características dessa classe de resíduos. É uma solução economicamente viável, já que causa menos impacto ao meio ambiente, porém possui uma vida útil de curta duração, cerca de 20 anos, e exige grandes extensões de terra e controle e manutenção constante. Os aterros também são cobertos com solo e compactados com tratores, o que dificulta o acesso de agentes vetores de doença e de oxigênio, o que dificulta a proliferação de determinadas bactérias. As construções desses aterros são pautadas em normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. O aterro sanitário é importante destacar
que as empresas devem classificar os resíduos corretamente, para que não sofra punições legais aos órgãos ambientais. E também é uma forma de cumprir a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Assim, os aterros sanitários necessitam de controle e manutenção, o que nem sempre é feito, né? O aterro sanitário tem novos conceitos, que é promulgada em agosto de 2010, após 21 anos transmitando no Congresso Nacional. A Lei de Política Nacional representa um grande avanço e desafio para a solução de problemas ambientais, que são oriundos de má disposição dos resíduos sólidos no Brasil. Conceitos advindos da nova lei. Aterro sanitário é local onde ocorre a disposição final de rejeitos. Rejeitos, como Viviane já falou, é o último estágio do processo de tratamento de resíduos. E resíduos são materiais provenientes de qualquer processo, passíveis de transformação ou tratamento pelas mais diversas tecnologias de recuperação. Reutilização, reciclagem, inclusive, desde que técnica e ambientalmente viável. Todos contra os lixões. A Lei número 12.305, de 2 de agosto de 2010, estabelece metas importantes para o setor, como o fechamento dos lixões até 2014. A parte dos resíduos que não puder ir para a reciclagem, os chamados rejeitos, só poderá ser destinada para os aterros sanitários e a elaboração de planos municipais de resíduos. Uma ênfase aí, que a gente pode concluir que todos esses exemplos possuem grandes desvantagens, pois o que nos leva a pensar melhor antes de deixarmos o nosso lixo normalmente ali na porta de nossa casa para ser recolhido. Precisamos repensar uma maneira de reutilizar nossos resíduos. Agora eu vou passar para o próximo participante. Boa tarde. Meu nome é Aldrano, eu vou falar sobre os impactos e medidas de mitigação. Aqui estava sem internet, mas voltou, graças a Deus. Bem, o descarte inadequado dos resíduos, ele tem se tornado um problema de questão mundial, quanto ao prejuízo e poluição do meio ambiente. Caso estes sejam descartados sem nenhum tratamento, onde se pode afetar tanto o solo, a água ou o ar, como está descrito aí nesses três, que é a poluição do solo, da água e do ar. Pode passar. Bem, a poluição e outros impactos. Quais as principais consequências? Basicamente, na forma mais básica, o conceito de poluição ele se refere à degradação do meio ambiente por um ou mais fatores que sejam prejudiciais. Os chamados poluentes eles podem ser causados tanto pela sua liberação de matéria quanto de energia, que é a luz, calor e o som, por exemplo. O problema, ele é muito antigo, esse problema, mas ficou mais evidente a partir da segunda Revolução Industrial, que ele trouxe consigo a urbanização e uma série de desenvolvimentos dentro da indústria química, elétrica, petrolífera e de aço. Vamos conhecer os tipos dessa poluição? Pode passar. A primeira é a poluição atmosférica. A poluição atmosférica ela está relacionada à contaminação por gases, partículas sólidas, líquidos em suspensão, material biológico ou energia. Eles são ingredientes que provocam danos diretos no ecossistema de uma região. A poluição do ar, ela ainda é uma das grandes responsáveis pelo aquecimento global, que é um dos maiores problemas ambientais a serem combatidos atualmente. Temos aí a imagem que basicamente se refere à poluição atmosférica e ela foi tirada do Google. Pode passar. Já na poluição hídrica, é uma das principais consequências de uma má gestão de resíduos sólidos. Um potencial risco de destinação irregular de resíduos é a poluição hídrica, que por sua vez ela é caracterizada pela introdução de qualquer resíduo ou energia que altera as propriedades físico-químicas de um determinado corpo de água. Os principais causadores desse tipo de poluição são os efluentes industriais, né, que soltam produtos químicos, metais pesados, os agrícolas, que é os fertilizantes e agrotóxicos, o esgoto doméstico e o chorume, que ele vem oriundo de decomposição desses resíduos.
O contato e ingestão de uma água contaminada, ela pode provocar sérios danos à saúde, como todo mundo já sabe. Tanto a raça humana como a fauna próxima a esses corpos d'água. Sem contar que o cheiro, né, que é o odor, torna o ambiente bem desagradável e a proliferação de micro-organismos na água reduz, ou até impede qualquer ser que sobreviva nesse ambiente. Esse assunto é uma questão muito séria. O mundo todo, segundo dados que são feitos pela OMS em 2011, pelo menos 2 milhões de pessoas, principalmente crianças menores de 5 anos de idade, morrem anualmente por conta da ingestão de água contaminada. Então, aí tenho uma imagem que eu tirei do Google, né? Não contribua com esse crime. Pode passar. A poluição do solo. A poluição do solo, ela consiste em qualquer mudança na natureza ou na composição da terra decorrendo do seu contato com produtos químicos e resíduos sólidos ou líquidos. Esse tipo de poluição ele é perigoso, porque pode tornar o solo inútil e infértil, além de gerar risco à saúde dos humanos, das plantas e dos animais. Nas cidades, a contaminação ela se dá principalmente pelo seu acúmulo, o acúmulo do lixo, que chamadas de resíduos sólidos urbanos, em áreas irregulares de descartes, como em favelas, principalmente em meios que esgotos a céu aberto. Nas zonas rurais, o uso indevido e inadvertido de adubos e outros químicos é o principal causador da poluição do solo. Pode passar. E, por fim, temos a poluição visual. A poluição visual é um prejuízo ambiental que ele é mais perceptível, que é causado por uma má gestão desses resíduos. Muitas pessoas elas costumam relacionar esse tipo de impacto ao excesso de elementos ligados à comunicação visual em ambientes urbanos, como cartazes, anúncios e placas de rua e outros. O abandono de resíduos sólidos, seja ele orgânico ou não, expostos em locais inapropriados também são considerados poluição visual e são responsáveis pela degradação das cidades. Não só em cidades, mas também como locais como praias, rios e entre outros. Pode passar. Alagamentos e inundações. Outro tipo são alagamentos e inundações em período de chuvas, né? Que as empresas que não realizam a gestão adequada dos resíduos, eles podem descartá-los incorretamente, provocando entupimento das galerias de águas pluviais, que servem para escoar a água da chuva até córregos e riachos, que uma vez obstruídas por acúmulo do resíduo descartado em ruas, elas impedem a passagem de água que retorna e provoca alagamentos e inundações. A diminuição da vida útil do aterro sanitário, quando os resíduos que eles poderiam ser reciclados ou reutilizados em outros processos são destinados a aterros sanitários. Eles encurtam sua vida útil, já que muitos resíduos é enviado para lá. E a proliferação de endemias. O acúmulo de resíduos descartados de forma irregular pode gerar a proliferação de pragas e, vamos dizer, insetos. Tipo, uma descarte de seringas, coisas de hospitais, ele podem provocar endemias e colocar em risco a saúde pública. Pode passar. Aí, como implementar a gestão de resíduos corretamente? Segundo, basicamente, um site que eu encontrei, é uma empresa, e eles dão 5 tipos de estratégias que elas são empregadas na redução da geração desses resíduos, que eles chamam dos 5 R's, que é repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Isso serve como ações mitigadoras para diminuir, né, o consumo e descarte de resíduos sólidos. Essa é uma estratégia que ela possui maior potencial para a redução da geração de resíduos, porque ela é mais segura e menos custoso prevenir do que controlar os impactos. Outra é a gestão de resíduos, que viabiliza as ações de triagem dos resíduos recicláveis e reutilizáveis, contribuindo assim para a redução dos níveis de poluição ambiental. Comumente reduz a utilização dos recursos naturais através da economia de energia e matérias-primas, ações que contribuem bastante para o desenvolvimento sustentável.
Peraí. Pode passar. Vamos falar agora sobre o estudo de caso. O estudo de caso que eu escolhi é sobre um gerenciamento de resíduos sólidos. Estudo de caso em um campus universitário. Eu vou falar um pouco sobre a introdução deles, do trabalho deles. E eu escolhi a gente escolheu esse devido, como é dentro de um âmbito universitário e a gente está dentro desse âmbito, eu acho bem comumente, por mais que a gente esteja no meio de uma pandemia, mas quando voltar, poderemos empregar também. O artigo ele apresenta uma proposta de implantação de uma PGIRS. PGIRS significa. Peraí, que esqueci. Enfim, PGIRS, posteriormente tem. Em um campus universitário, fundamentado em diagnóstico que teve como finalidade identificar a atual forma de gerenciamento dos resíduos gerados no campus, o nível de consciência ambiental e consumo consciente da comunidade acadêmica e os dados quantitativos e qualitativos acerca da produção de resíduos sólidos gerados ao longo de uma semana por meio de composição gravimétrica. Os resultados levantados, eles apresentam um quadro de problemática atual na gestão de resíduos e fundamentaram a elaboração do plano de gestão. Basicamente é o plano de gestão de recursos de resíduos sólidos. E fundamentaram a elaboração do plano de gestão proposto, que apresenta sugestões para a implantação de todas as etapas, envolvendo desde o seu descarte e forma de manejo, até a sua destinação final e ainda a orientando as ações para coleta seletiva e educação ambiental a serem praticadas na universidade. Pode passar. Para propor a implantação do plano de gestão integrada de resíduos sólidos neste campo universitário, buscou-se nesse estudo conhecer a realidade atual do gerenciamento de resíduos do campus da universidade, que é a FUMEC, e verificar o nível de consciência ambiental e de consumo consciente da comunidade acadêmica da FUMEC e caracterizar quantitativamente o resíduo reciclado gerado no campus da FUMEC. Pode passar. Basicamente, esse estudo ele focou na necessidade de implantação de gerenciamento de resíduos sólidos neste campus, com base em diagnóstico que apresentou problemas como acondicionamento inadequado, a coleta irregular, o acúmulo dos materiais e seu destino final não apropriado desses resíduos, realizado sem qualquer intenção de denunciar ou criticar o atual gerenciamento dos resíduos sólidos dentro da universidade, mas tão somente propõe a implantação de um plano geral integrado de resíduos sólidos no campus da FUMEC. Os resíduos qualitativos e quantitativos levantados apresentam diagnóstico de problemática de resíduos no estabelecimento de ensino universitário que forma engenheiros ambientais semestralmente, mas que solicita com urgência alternativas para a questão ambiental. Pode passar. Então é isso, né? E aqui estão as referências do nosso trabalho, todas as referências, que também vai estar no trabalho escrito. E obrigado.